Bora então para o nosso segundo vídeo sobre SDD, tá? Então vamos falar sobre Constituição agora, beleza? E o que é a Constituição? Bom, a Constituição, como o próprio nome já diz, é o que constitui a tua aplicação. Quais são as tecnologias envolvidas na tua aplicação? Minha aplicação é feita em Next.js, ou é feita em .NET C Sharp, ou é feita em Java, em Python, enfim. Quais são as questões de segurança da aplicação? A aplicação vai trabalhar com autenticação JWT. Quais são os critérios de qualidade da nossa aplicação? Por exemplo, minha aplicação tem que ter uma cobertura mínima de teste de 85%, né? Sobre a parte de governança da nossa aplicação. Minha aplicação precisa reter logs por até 90 dias, por exemplo, tá? Então, voltando lá ao nosso treinamento da Microsoft, tá? O link que eu sempre vou deixar na descrição dos vídeos sobre SDD. Aqui tem um bom exemplo de como fazer uma boa constituição, tá? Então aqui no link nós temos aqui a explicação mais aprofundada da finalidade da constituição, tá? E aqui nós vamos ter então cada uma dessas partes, tá? Então nós vamos colocar então na nossa constituição, e pode ser em português mesmo, tá, pessoal? Enfim, no idioma de preferência de que quiser, tá? Mas a gente vai colocar aqui, então, os padrões de tecnologia, né? Que vai ser uma aplicação, que é um exemplo, tá? É uma aplicação onde vai ser tudo utilizando recursos de cloud, né? Hospedado na Azure, mas poderia ser hospedado na AWS, GCP, o que for, que nossos serviços vão trabalhar com backend em .NET 8 ou mais, né? Que o front-end usa React ou Blazor, que a base de dados que a gente vai utilizar é o SQL Server, enfim, tá? Aqui a gente vai dizendo quais são as tecnologias que nós utilizamos em nossa aplicação, tá? Requisitos de segurança, se a gente vai criptografar as nossas requisições REST, se nós vamos ali então usar TLS 1.2 ou superior, se nós vamos armazenar os secrets da nossa aplicação, enfim, tá? Questões de performance e escalabilidade. A nossa aplicação precisa responder em até 200 milissegundos por 95% das requisições, tá? A gente vai implementar cache para acessos frequentes a dado, para ter uma melhor performance, enfim. Então as questões de performance e escalabilidade a gente vai especificando aqui, tá? Os padrões de código, né? Se é uma aplicação feita em C Sharp, então seguir os padrões da Microsoft e as convenções da Microsoft de implementação, mantendo um mínimo de 80% de cobertura de testes unitários, tá? Então aqui a gente vai descrevendo os padrões de código que a gente deseja, tá? As questões de compliance e governança, tá? Por quanto tempo a gente vai reter os logs, conforme foi dito anteriormente, implementando logs para todas as modificações que a gente for fazer, beleza? Habilitar monitoramento e alerta, nesse caso aqui usando via Azure Application, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Então, em resumo, é isso, tá? Eu uso esse padrãozinho, então, colocando padrões de tecnologia, requisitos de segurança, performance e escalabilidade, padrões de código, e compliance e governança, tá? Então, resumidamente, é isso que eu coloco numa constituição. Então, vou rodar aqui na aplicação, tá? Eu já deixei aqui. Quando baixar aqui tem esse repositório, tem essa pastinha chamada explicação SDD,
E aqui tem o arquivo de constituição, tá? Que resumidamente tem isso, tá? Os padrões de tecnologia, os requisitos de segurança da minha aplicação, as questões de desempenho e escalabilidade, os padrões de codificação, parte de conformidade ou compliance e governança, né? Padrões de arquitetura e componentes da minha aplicação e a questão de build e deploy dela, tá? Então, isso é o que eu coloquei aqui na Constituição, tá? Então, mas isso é um arquivo, eu escrevi essa Constituição, eu mesmo fui colocando, só que isso tem que ser registrado no Spec Kit, tá? Então, para ser registrado no Spec Kit essa Constituição, primeiro, principalmente para que serve essa Constituição? Porque todas as implementações todas as especificações na hora de implementar, ele vai ler essa Constituição para respeitar, tá? Se aqui está dizendo que a minha aplicação tem que ter uma cobertura mínima de 70% de testes unitários, então a minha implementação vai verificar se está atingindo esse mínimo de 70% de cobertura de testes na hora de fazer a implementação, tá? Então, na hora dele adicionar uma feature, ele vai conferir essa questão que foi posta na Constituição, tá? Se a gente fala que está usando React 18 ou mais, ele vai usar essa versão, não vai tentar fazer alguma implementação de algo que use alguma versão anterior, tá? Então, por isso é importante deixar a Constituição exatamente com os padrões, com os requisitos gerais, que todas as diretrizes gerais que as nossas implementações devem seguir, beleza? Bom, então, chega de conversa, vamos rodar aqui o comando. Spec Kit, então, .constitution, e aí eu só vou colocar aqui esse arquivo de constituição que eu já deixei pronto. Eu podia copiar um texto que eu escrevi e colar aqui da mesma forma, tá? O constitution e vou rodar. Perfeito? Então, nesse momento, então, o Spec Kit está lendo ali as instruções de constituição que eu estou passando e vai gerar no próprio diretório lá do Specify. Nesse diretório aqui, com base nessas instruções, ele vai colocar ali também um arquivo Markdown contendo toda a nossa especificação. Vou permitir aqui todos os comandos nessa seção para ele não ficar incomodando, para fazer o que tem que fazer para gerar a especificação, para gerar a constituição. Artlist.io. Que ele estava verificando se o Spec Kit, o Git já tinha inicializado. Um ponto importante que eu esqueci de falar. Normalmente é criado uma branch para cada especificação que a gente está trabalhando, tá? Isso a gente vai ver na frente quando for rodar a especificação. E aí tem um comando ali spec kit git initialize para inicializar ali o tratamento do git que o spec kit tem, tá? E dentre eles um dos tratamentos é criar uma branch específica para cada feature. Music licensing reimagined.
Demorou um pouquinho, mas já está finalizando. Artlist.io. Prontinho. Então, finalizada aqui a Constituição. Eu vou manter aqui o arquivo. Então, conforme foi dito aqui em Specify, nós temos aqui em Memory, Constitution, e aqui está a Constituição gerada, tá? Uns princípios fundamentais. Teve aqui um processo de transposição do que eu passei, mas ele analisou o código, né, e uniu com o que eu passei ali para ele, tá? Então, tá aqui os padrões de tecnologia que eu passei, as questões de qualidade, as questões de governança, beleza? Então tá aqui. Então esse foi o comando de constituição. Então vamos ver aí o próximo passo, que é rodar a especificação. Então eu criei essa branch aqui de demonstração para até o momento da constituição. Vou comitar isso aqui. E o próximo passo então é a gente executar a especificação. Beleza? Até o próximo vídeo.